E hoje nós estaremos meditando em Oséias capítulo 13. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Mais uma vez eu quero sugerir a leitura de todo o capítulo 13 do profeta Oséias antes de iniciar essa meditação de hoje. Combinado? Então vamos lá, Oséias capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim: Quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. Bom, primeiro nós vemos aqui que a bênção do Senhor estava sobre Efraim. E ele disse que Israel foi exalçado ou exaltado em Israel, porque a bênção do Senhor, que Efraim seria uma multidão de nações, já tinha sido feita, esta profecia já tinha sido falada há mais ou menos 1100 anos antes do profeta Oséias. Lá na época de Jacó. Jacó proferiu esta bênção lá na época em que acontecia ali a bênção sobre as tribos de Israel. Vai lá comigo em Gênesis 48, nos versículos 19 e 20. Olha só o que diz. Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Aqui no original hebraico, esta palavrinha multidão de nações, né, essa junção de palavras, é a mesma para dizer plenitude dos gentios. Multidão significa plenitude, a totalidade das nações. É muito curioso porque a tradução em português colocou multidão de nações, mas em hebraico significa a totalidade dos não-judeus ou a plenitude dos gentios. O apóstolo Paulo vai falar sobre a plenitude dos gentios, mas eu quero que você se atenha a esta bênção de Efraim, que já tinha sido dada, né? Que Deus tinha dado a Jacó esta bênção para Efraim, que era o filho menor de José. E eu sei que você lembra dessa profecia. Jacó, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele vai abençoar os filhos de José naquela famosa troca de mãos, ele dá a bênção maior para o filho menor Efraim. A tradição não era essa, a tradição era a bênção maior para o filho maior e a bênção menor para o filho menor ou filho caçula. Mas inspirado pelo Espírito Santo, o que Jacó estava fazendo ali? Dando a bênção maior para Efraim, que futuramente de Efraim sairia a plenitude dos gentios. Então, o versículo 1 do profeta Oséias, aqui no capítulo 13, fala que a bênção do Senhor estava sobre Efraim, que tinha sido exaltado entre as tribos de Israel. Só que Efraim decidiu praticar ali a prostituição espiritual. Efraim se desviou e boa parte da nação, os seus líderes, decidiram seguir Baal, seguir uma divindade pagã. Agora, vamos lá no versículo 2. E agora multiplicaram pecados, da sua prata fizeram uma imagem de fundição. Ídolos segundo o seu entendimento. Todos obras de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Bom, aqui nós vemos uma prática que ela é dos nossos dias e já acontecia lá na época do profeta Oséias. Pessoas que adoram deuses, que criam deuses segundo o seu entendimento ou segundo as suas paixões. 2 Timóteo, no capítulo 4, vai relatar isso, que no final dos tempos as pessoas seguiriam a mestres segundo as suas próprias concupiscências. Sabe aquelas pessoas que olham para um determinado segmento ou por um determinado grupo de pessoas que seguem um pecado? E elas dizem, tá aí, vou seguir a este grupo porque este grupo me dá liberdade. Percebe? Adoração a deuses, e preste atenção, queridos, adorar a deuses ou adorar pessoas não significa estar de joelho diante delas, adorando, prestando um culto com uma vela, por exemplo, mas adorar pessoas é viver em função daquilo, como se tudo aquilo que aquela pessoa ou aquele movimento dissesse fizesse parte do seu estilo de vida.
Existem pessoas que adoram jogadores de futebol, existem pessoas que adoram o ator ou a atriz da novela, do seriado preferido. Pessoas que adoram movimentos que pregam uma espécie de alimentação, pessoas que adoram movimentos políticos. Percebe? Pessoas que criam os seus deuses segundo o seu próprio entendimento. Sabe aquelas pessoas que frequentam religiões ou frequentam igrejas porque se sentem bem naquela igreja? É muito importante saber que Deus ele não é democrático, Deus ele é teocrático. A regra, a lei, que é a palavra de Deus, já foi estabelecida. E nós, como servos, como filhos, precisamos seguir aquilo que já foi estabelecido pelo próprio Deus. Então Israel, eles serviam a deuses que eram segundo o entendimento deles. Agora, vai lá comigo no versículo 4. Todavia eu, o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. Essa palavra usada aqui para falar de Salvador é a palavrinha em hebraico, a palavrinha Yasha. Esta palavrinha é usada em Isaías capítulo 19, no versículo 20, para falar da vinda do Messias, o Salvador. Aqui, de uma maneira muito subliminar, Deus está falando para o povo de Israel: vocês não reconheceram eu como o Deus de vocês, porque só em mim há salvação, somente eu sou o Salvador. E essa palavrinha Salvador é a mesma palavra que Isaías usa para falar do Messias. Vai lá comigo em Isaías capítulo 19, no versículo 20. Olha só o que diz: servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e defensor dos que há de livrar. Então Isaías, esse aqui é um dos versículos, né? Mas existem vários versículos que o próprio profeta Isaías está usando essa palavra Yasha para falar do Salvador que viria de vir, do Salvador que haveria de vir, né? Que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, versículo 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso, se esqueceram de mim. Olha só, Israel foi sustentado por Deus e na prosperidade. Se desviaram dos caminhos do Senhor. E queridos, acredite nisso. Muitos fazem isso hoje, em nossos dias. Pessoas que passam aí uma vida toda passando dificuldade, passando perrengue. E quando recebem as bênçãos do Senhor, elas se desviam dos caminhos do Altíssimo. Para falar a verdade, é muito mais fácil servir a Deus quando você passa por dificuldade. Porque você sente ali que você é dependente dos recursos que Deus te proporciona. Não são todas as pessoas, mas a maioria das pessoas, elas confiam mais em seus recursos do que na provisão do próprio Deus. A maioria das pessoas, elas relaxam quando elas têm ali a sua comida na mesa, quando elas têm ali os recursos que estão garantidos mensalmente ou anualmente. O povo de Israel tinha sido sustentado espiritualmente e fisicamente por Deus. Mas com aquela abastança financeira, com aquelas promessas de Deus, o próprio profeta Jeremias vai falar, né, que o povo de Israel estava ali na prosperidade física e espiritual, e eles olhavam para o templo e falavam: templo do Senhor, templo do Senhor. Eles ficavam ali com orgulho, né, da sua vida financeira e também da sua vida espiritual. E Deus está falando: por causa de todas essas bênçãos, vocês se desviaram, ficaram ali se gabando em suas próprias confianças. Agora, versículo 7, aquele momento que Deus vira a chave e fala a respeito do futuro. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo, espiarei no caminho. Como urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. E aqui ele cita os 3 animais, falando a respeito dos reinos que chegariam e trariam o juízo de Deus sobre a nação de Israel.
Esses 3 reinos, especificamente, trariam juízo para o reino de Judá, como, por exemplo, o leão, que representa a Babilônia. Lembra do rei Nabucodonosor? Depois ele cita o leopardo, que representa ali o reinado, né? O reino greco-macedônio, ou o reino da Grécia. Lembra de Alexandre o Grande? E por último ele cita o urso, que representa ali o Império Medo-Persa. Aqui no profeta Oséias não está na ordem cronológica, né? Primeiro veio a Babilônia, depois o Império Medo-Persa e depois o Império Greco-Macedônio. Nós vemos que através de todos esses reinos, Deus ele traz ali a sentença, o juízo anunciado por causa dos pecados que a nação de Israel estava cometendo. Agora, vai lá comigo em Daniel capítulo 7, dos versículos 4 a 6, que fala um pouquinho disso, né? Olha lá, Daniel capítulo 7, a partir do versículo 4, olha só o que diz. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. Ele foi levantado da terra e posto em pé como homens. E foi-lhe dado uma coroa. E foi-lhe dado um coração de homem. Aqui está falando do rei Nabucodonosor, da Babilônia. Versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. O urso aqui está falando sobre o reino Medo-Persa. Agora, olha o versículo 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui está falando de Alexandre o Grande, né? Através do Império Greco-Macedônio, ou Império Grego. Então nós vemos que o profeta Daniel fala a respeito dos 3 primeiros reinos que viriam contra a nação de Israel, trazendo o juízo de Deus. Agora volta lá em Oséias capítulo 13, né, nos versículos 7 e 8, que é aqui que fala a respeito destes 3 reinos. Lembra? Leão, leopardo e urso. O texto em Oséias não coloca na ordem, mas nós vemos aqui Deus usando o profeta Oséias para falar aquilo que o profeta Daniel proferiu um pouquinho depois dessa profecia do profeta Oséias. Agora, versículo 10. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais dissestes: dá-me rei em príncipes. Versículo 11. Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. Olha só que interessante. Deus, ele fala aqui nos 2 versículos, né, 10 e 11. Eu te dei um rei, né? Cadê esse rei que eu te dei? Sabe por que o profeta Oséias está sendo inspirado pelo Espírito Santo para falar isso? Porque lá atrás, em 1 Samuel, capítulo 8, nós vamos ver registrado o povo de Israel que era guiado por Deus através dos juízes. Eles olham para Samuel, que era juiz, que era profeta e que era sacerdote. Queridos, a legislação, a constituição de Israel na época de Samuel era a palavra de Deus. E de repente eles olham para Samuel, que já estava avançado em idade, e eles dizem: nós queremos um rei. E ali o profeta Samuel, ele fica chateado, e o Senhor fala para Samuel: Samuel, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E aí nós vemos que o povo rejeita aquilo que Deus estava fazendo através dos juízes, porque eles queriam um rei sobre a nação de Israel. Eles disseram: nós queremos um rei como as outras nações. E é muito curioso porque o profeta Samuel, ele ainda vai lá conversar com o povo de Israel dizendo: olha, se vocês tiverem um rei sobre vocês, esse rei vai cobrar impostos, esse rei vai fazer ali postos de trabalho, as suas donzelas vão trabalhar, vocês vão ter que dar parte da renda para este rei, muitas coisas esse rei vai impor sobre vocês. As leis que esse rei vai colocar não necessariamente serão leis segundo a palavra de Deus. Vocês têm certeza disso? E eles dizem: não, nós queremos um rei. E ali Deus usa mais uma vez o profeta Samuel para dizer: se esse rei se desviar dos meus caminhos e trazer juízo para vocês, vocês serão culpados, vocês clamarão por mim, mas eu não os ouvirei. Percebe, queridos? Por isso que nós vemos aqui Deus falando no versículo 11: dei-te um rei na minha ira e o tirei no meu furor. Em 1 Samuel capítulo 15, dos versículos 26 a 28, nós vemos Deus removendo, né? Na verdade removendo não, ele rejeita o rei Saul. Inclusive é outra coisa curiosa, né? Porque o nome de Saul representa
o desejado pelo povo ou o pedido pelo povo. Então, é como se Deus estivesse falando: e agora? Cadê o príncipe de vocês? Vocês não desejaram um rei, vocês rejeitaram viver de acordo com a minha lei, pediram reis, pediram príncipes, e durante todas essas gerações de reis, eles não andaram em meus caminhos. Olha que sério isso, queridos, quando nós rejeitamos aquilo que é estabelecido pela palavra de Deus, quando nós rejeitamos o que está escrito nas Sagradas Escrituras e seguimos aquilo que o homem coloca como lei, como regra, nós estamos nos colocando debaixo daquela autoridade como um rei ou um governador e nós saímos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa regir a nossa vida precisa reger as nossas vidas como uma própria constituição. A maior constituição que existe é a palavra de Deus. Agora, vai lá comigo, versículo 13 diz assim: dores de mulher de parto lhe virão, mas ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir à luz. Deus está falando: aos pouquinhos eu vou trazer este juízo, assim como as dores de parto na mulher chegam aos pouquinhos. Se você é mãe, se você tem uma mãe, você sabe como é que funciona, né? A mulher, ela tem ali as primeiras contrações e quando chega muito próximo de ter o bebê, as contrações vão ficando mais fortes. Ele está dizendo: o meu juízo está vindo como uma contração, como contrações, né? Agora, versículo 14: eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Aqui no versículo 14, nos leva a um texto muito conhecido do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 55. Vai lá comigo, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 55. Olha só o que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O mesmo texto, percebe? Aqui neste capítulo 15, todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando sobre a ressurreição. Como que vai ser a ressurreição? Quando Jesus Cristo virá a essa terra, buscar todos aqueles que creem em seu nome e praticam a sua palavra. A ressurreição dos mortos fala sobre a restauração. Isto aqui que é incorruptível, este corpo, esta carne pecaminosa que é incorruptível, se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, quando o profeta Oséias, no versículo 14, cita: eu os remirei da violência do inferno, está falando que vai remir as pessoas dessa morte, deste corpo perecível. A palavra aqui para inferno, a palavra aqui para falar de inferno é a palavra Sheol, que não significa necessariamente o inferno. Essa palavra Sheol significa mundo inferior ou mundo dos mortos. Então, o profeta Oséias está sendo inspirado por Deus para dizer: chegará um tempo que este corpo corruptível, pecaminoso, que faz você, Israel, pecar contra mim, se revestirá de uma incorruptibilidade e vocês viverão com um corpo glorificado diante do Senhor. Agora, versículo 15. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. O texto aqui fala sobre vento leste. Vento leste representa o vento de Deus que vem para devastar, ou também significa o juízo divino sobre aquela nação. Todas as vezes que você ler na palavra de Deus o vento leste, significa que vem algo perigoso, algo em relação à devastação por parte de Deus. Geralmente o vento leste fala a respeito de uma justiça divina que está vindo sobre aquela nação. Agora, ele saqueará os tesouros de todos os vasos desejáveis. Você sabe muito bem que agora na nova aliança, nós somos vasos do Senhor e dentro de nós temos os tesouros. Por isso que ele diz: e ele saqueará os tesouros de todos os vasos desejáveis. Quando o povo de Israel pecou, eles ficaram sem os profetas e Deus estava dizendo: sabe aqueles homens que eram vasos com tesouro dentro deles, que pregavam a minha palavra? Vocês vão ficar sem esses vasos com tesouros dentro deles. Está dizendo: vocês vão perder a cobertura espiritual e vocês vão perder todos os recursos, porque a devastação virá através deste vento leste que eu estou enviando
que eu estou enviando para toda a nação de Israel. E o versículo 16, para finalizar, diz assim: Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus, cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Eu já falei a respeito disso. Deus está anunciando mais uma vez aqui o juízo que o reino do norte sofreria com o acerco assírio, com o cativeiro dos assírios. E um rei chamado Salmaneser ou Salmanaser, ele invade Samaria e leva ali o povo de Israel cativo. Com mais ou menos 5 anos, e aquele cerco ele durou um pouquinho, 5 anos depois, esse rei Salmanaser, ele acaba sofrendo ali uma traição e ele sai do reino, ele morre na verdade, e o rei Sargão II toma o lugar de Salmanaser. Mas a parte mais cruel desse versículo 16 foi a maneira como Samaria foi invadida pelos assírios. Os assírios entravam em Samaria e ali, quando eles encontravam mulheres grávidas, eles rasgavam o ventre dessas mulheres grávidas com aquelas barrigas enormes. Eles rasgavam o ventre e tiravam aquela criança que estava ali sendo gerada. As mães que tinham ali os seus filhos recém-nascidos no colo, eles pegavam, os soldados assírios pegavam aqueles bebezinhos recém-nascidos e os lançavam nas rochas. Tamanha crueldade que tinha ali aquele povo assírio, todo o exército assírio. Então Deus está anunciando com detalhes a crueldade que Israel sofreria por causa de seu pecado e por causa que eles desviaram dos caminhos do Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui Deus, neste capítulo 13, mostrando ali o seu amor que viria futuramente através do nosso Senhor Jesus Cristo e também a ressurreição, o revestimento deste corpo pecaminoso, mas também tudo aquilo que o seu povo poderia e poderá sofrer quando se desvia dos caminhos do Altíssimo. Bom, mais uma vez, nós finalizamos aqui mais um capítulo do profeta Oséias. Eu quero te agradecer pela sua companhia e não esqueça, o próximo vídeo nós estaremos falando a respeito do capítulo 14. Que Deus te abençoe ricamente e, claro, eu te aguardo no próximo vídeo.